Segure o fôlego. Existe um ponto perdido no Mediterrâneo onde o passado não espera ser escavado. Ele explode na sua máscara de mergulho. Você desce, sente a pressão da água nos ouvidos e, num clarão esmeralda, colunas coríntias se erguem como guardiãs adormecidas. Mosaicos reluzem sob a luz filtrada, mais vibrantes que neons de cassino, enquanto estátuas de Vênus e Marte fitam, imóveis, o visitante intruso. Cardumes serpenteiam pelos corredores de mármore como se seguissem roteiros escritos há 2000 anos. Esta não é uma fantasia digital. É Baiae, a Las Vegas do Império, engolida, mas nunca silenciada. E o mais inquietante, sua decadência orgulhosa talvez espelhe a nossa sede moderna por luxo rápido, mostrando que tudo o que brilhava sobre as ondas pode afundar de um dia para o outro. Agora respire fundo. Se Roma era um coração que pulsava conquistas, Baiae era a artéria onde o prazer e o poder se misturavam até sangrar. Como essa joia de mármore foi parar no fundo do mar? Vamos abrir essas ruínas como quem folheia um diário proibido. Roma nunca foi apenas uma cidade cercada por muralhas. Era uma ideia em expansão. Um império que se estendia como uma teia pelo mundo conhecido, carregando consigo seus deuses, seus soldados, seus engenheiros e seus prazeres. Mas algumas dessas extensões urbanas foram tragadas pelo mar, como se o próprio oceano tivesse feito questão de preservar certos capítulos para mais tarde. Baiae é o exemplo mais fascinante disso. Uma cidade luxuosa, vizinha de Pompeia, que se recusou a morrer completamente. Ela afundou, mas não desapareceu. Está lá, sob as águas da Baía de Nápoles, como uma cápsula do tempo intocada. Uma Roma submersa, onde os sussurros das conspirações imperiais ainda parecem ecoar entre pilares e estátuas. Os pescadores da região dizem que, em noites silenciosas, é possível ouvir ecos do passado. Baiae continua viva, não nos livros, mas nas pedras molhadas que ainda sustentam suas histórias. E a pergunta que se impõe é: por que uma cidade tão importante, tão visitada por imperadores, foi varrida da memória oficial? E o que o mar escondeu, que ninguém mais ousou revelar? Se você chegou até aqui, é porque algo nesse mistério também te chamou. Então deixe seu like como quem deixa uma marca no tempo, como quem diz: eu também ouvi os ecos de Baiae. E se inscreva agora, porque neste canal a gente desenterra as partes da história que foram silenciadas. E você não vai querer perder o próximo achado. A cada vídeo, uma nova peça desse quebra-cabeça romano é revelada. E talvez a próxima seja justamente o que você estava procurando. Baiae não era um mero balneário romano. Era o centro da luxúria, o palácio da vaidade, o esconderijo da elite. Enquanto o Senado tomava decisões sérias em Roma, aqui os imperadores relaxavam em águas termais aromatizadas com pétalas. Generais vitoriosos não vinham apenas para descanso, vinham para ostentar. Estátuas de deuses e ninfas, banhos de mármore com vista para o mar. Banquetes onde o vinho era servido em taças de ouro. Mas havia algo mais profundo, um clima constante de conspiração e desejo. Corredores subterrâneos ligavam vilas secretas, onde reuniões políticas se misturavam a orgias disfarçadas de rituais religiosos. Dizem que foi em Baiae que Nero planejou o assassinato de sua mãe, que Calígula delirou com ideias de divindade, que senadores desapareceram em jantares que terminavam em silêncio absoluto. Não era só uma cidade, era um teatro, e a cada ato, o império mostrava o quanto a glória também pode ter gosto de podridão. Baiae era Roma, sem filtros, e talvez por isso, quando ela afundou, ninguém estendeu a mão para salvá-la. Quem se lembra da sombra quando o holofote se apaga? Enquanto Roma crescia em poder, Baiae crescia em excesso. Nada ali era moderado. As festas duravam dias, os salões ecoavam músicas e gritos,
de prazer, e o ouro parecia jorrar das paredes. O hedonismo se tornava culto, e os deuses eram invocados mais como desculpa para pecar do que para serem adorados. Mas o que parece uma bênção eterna, muitas vezes, é só um precipício disfarçado. O que poucos sabiam é que a terra sob Baiai respirava, literalmente. O fenômeno do bradisismo, um lento movimento vertical do solo, somado à intensa atividade vulcânica, foi afundando a cidade pouco a pouco. Como se a própria natureza estivesse devolvendo à terra aquilo que os homens ergueram com arrogância. Terremotos, deslizamentos, elevação do nível do mar, tudo colaborou. Mas há quem veja nisso um castigo, uma espécie de resposta divina ao orgulho e à depravação. Como se os deuses, tão venerados em estátuas, tivessem decidido mergulhar Baiai em silêncio eterno. Hoje, ela repousa no fundo do mar, como um corpo belo e corrompido, preservado por águas salgadas que não esquecem. Um lembrete claro: nenhuma civilização está acima do juízo da própria terra que pisa. O que restou de Baiai não foi pó, foi arte. Os mergulhadores que descem até suas ruínas não encontram escombros indistintos, encontram salões inteiros, ruas desenhadas em pedra, colunas em pé, como se esperassem o próximo imperador. E no chão do mar, em perfeita conservação, mosaicos romanos ainda contam histórias de deuses, batalhas e mitos esquecidos. A água salina, paradoxalmente, protegeu o que o tempo teria destruído em terra firme. É como andar em uma Pompeia líquida, mas aqui não há cinzas sufocando corpos, e sim um silêncio quase sagrado envolvendo a arquitetura. Estátuas de mármore ainda olham para quem ousa descer até elas. Pisos com inscrições latinas permanecem legíveis. E há passagens subterrâneas que desaparecem na escuridão como se Baiai ainda tivesse algo a esconder. A sensação que muitos descrevem ao mergulhar ali não é de aventura, é de reverência. Como se estivessem entrando num templo sepultado onde Roma ainda vive, mas não fala. O mar a cobriu, sim, mas não a engoliu. Baiai continua ali, bela, misteriosa e inquietante, lembrando que nem todas as histórias romanas foram contadas sob o sol. Uma das maiores surpresas para os arqueólogos modernos não está apenas nas colunas preservadas ou nas esculturas intactas. Está nos materiais. Os romanos usavam um tipo de concreto que hoje chamamos de concreto hidráulico. Um composto secreto de cinzas vulcânicas, cal e água do mar que, em vez de enfraquecer com o tempo, se tornava mais forte. Isso explica por que tantas estruturas de Baiai, mesmo submersas por séculos, continuam de pé. Essa tecnologia, por muito tempo considerada perdida, está sendo estudada por engenheiros atuais como uma possível resposta à construção sustentável no mundo moderno. Roma, mais uma vez, ensinando lições milênios depois. Mas isso levanta outra questão inquietante. Se os romanos já dominavam essa técnica, por que ela desapareceu com o tempo? Será que a queda moral e política do império fez com que até seus maiores segredos se apagassem? Ou será que alguns conhecimentos foram escondidos de propósito, guardados como relíquias sagradas para nunca mais serem usados? Baiai nos lembra que nem todo avanço é visível e que, às vezes, o maior tesouro de uma civilização não está em seus palácios, mas no que sustenta suas fundações invisíveis. Nos últimos anos, as escavações subaquáticas em Baiai revelaram mais do que estruturas, revelaram enigmas. Entre corredores parcialmente soterrados, arqueólogos descobriram salas nunca antes mapeadas, com mosaicos que retratam cenas políticas não religiosas e inscrições que sugerem encontros secretos entre figuras do alto escalão imperial.
Uma das descobertas mais intrigantes foi a de estátuas que retratam rostos conhecidos da Roma antiga. Imperadores, senadores, generais, mas com deformações sutis, rostos desfigurados, olhos fechados, bocas seladas. Alguns especialistas acreditam que essas alterações foram intencionais, como se os escultores quisessem enviar uma mensagem oculta. Teria sido uma crítica velada, um aviso ou um ritual esquecido? Também foram encontrados fragmentos de cartas gravadas em mármore, algo extremamente raro, sugerindo que a comunicação escrita de elite era feita de forma permanente e deliberada. Uma tentativa de eternizar decisões, ou de esconder segredos longe dos olhos do povo. Esses achados não apenas iluminam a grandiosidade de Baiae, mas indicam que o que foi vivido ali talvez ultrapasse tudo que os livros de história ousaram registrar. O fundo do mar, aos poucos, está devolvendo o que Roma tentou esconder. Baiae era símbolo de tudo que Roma produziu de mais grandioso e também de mais escandaloso. Com o tempo, esse brilho se tornou incômodo. Quando o cristianismo passou de perseguido a poder imperial, cidades como Baiae, associadas ao paganismo, à luxúria e à corrupção, foram sendo apagadas da memória oficial. O que era antes celebrado como beleza e poder, passou a ser condenado como pecado e decadência. Quando a cidade finalmente afundou, não houve esforço coletivo para recuperá-la. Nenhum imperador ergueu um monumento em sua homenagem. Nenhum poeta a eternizou em versos. Era como se Roma dissesse silenciosamente: Baiae merece o esquecimento. E durante séculos foi isso que aconteceu. Mas a pergunta permanece. Por quê? Talvez porque lembrar de Baiae fosse lembrar de um espelho perigoso. Um reflexo de uma Roma que não se sustentava em valores, mas em vícios. Uma Roma onde o excesso era confundido com glória. Hoje, com as ruínas sendo reveladas pelas águas, temos a chance de reconstruir essa narrativa. Não como um conto de fábula, mas como um alerta. Porque toda civilização que tenta enterrar seus erros, um dia os vê emergirem de novo. Baiae pode ser a mais conhecida, mas está longe de ser a única. Roma deixou marcas não só em estradas e monumentos, mas também nas profundezas. Ao redor do Mediterrâneo, os arqueólogos descobriram vestígios de outras cidades romanas que afundaram parcial ou totalmente. Em Cartago, na atual Tunísia, partes de Neápolis repousam sob o mar, com muros ainda visíveis em dias de maré baixa. No Egito, fragmentos da presença romana se misturam às ruínas da lendária Alexandria, onde colunas e templos foram tragados por terremotos e maremotos. Já na costa da Líbia, antigos portos comerciais jazem submersos, com ânforas ainda repousando onde foram abandonadas. Essas cidades contam uma história que não é apenas sobre destruição, mas sobre abandono e resistência. Muitas foram vítimas de forças naturais, mas em quase todas, a negligência humana ajudou a selar o destino. Quando Roma caiu, não foi apenas nas mãos dos bárbaros, foi também pelas próprias rachaduras internas refletidas nessas cidades esquecidas. Olhar para essas ruínas é como olhar para a alma de um império que acreditava ser eterno, mas que, aos poucos, foi engolido pelo silêncio das profundezas. Há algo profundamente simbólico em encontrar colunas erguidas e mosaicos vívidos no fundo do mar. É como se a própria história se recusasse a desaparecer. Como se o passado gritasse, ainda que abafado pelas águas, que certos erros não podem ser soterrados para sempre. Baiae, Neápolis, Alexandria, todas essas cidades submersas são mais do que ruínas, são avisos. Baiae, em especial, parece nos olhar do fundo com ironia. Era bela, rica, frequentada pelos homens mais poderosos do mundo, mas construiu sua glória sobre vaidade, luxo,
corrupção e excesso. E afundou, literalmente. Hoje, enquanto buscamos essas cidades com drones, robôs e câmeras submarinas, estamos, na verdade, olhando para nós mesmos, para o que construímos, para o que priorizamos e para o que estamos dispostos a esquecer. Se os alicerces da nossa sociedade forem os mesmos de Baiae, o fim também pode ser parecido, porque o mar não perdoa, o tempo não apaga e a história sempre encontra um jeito de voltar à superfície. E talvez seja esse o maior ensinamento dessas cidades submersas. Aquilo que é enterrado sem arrependimento, um dia reaparece, para nos lembrar que o império mais poderoso do mundo também pode afundar. Se essa história te fez mergulhar no passado, deixe um like como quem acende uma tocha na escuridão da memória. Se você sentiu que Baiae falou contigo mesmo do fundo do mar, escreva nos comentários. A história não se cala. E claro, inscreva-se no canal, porque aqui a gente traz à tona o que o tempo tentou afundar. E o próximo mergulho pode ser ainda mais profundo.